Fala, galera, boa tarde. Sem perda de qualidade, obviamente, nenhuma para vocês, né? Vai ser a mesma aula, né? Com um padrãozinho de slides. A questão apenas é que nós não vamos ter aquele nosso debate prévio que nós costumamos ter em toda aula, tá bom? De toda forma, eu espero que ajude bastante a vocês. Eu preparei o slide com todo carinho para vocês, com toda atenção, para que vocês possam, né, nessa aula de atualidades, acompanhar da melhor maneira possível e possam, obviamente, serem exitosos ali na feitura da redação de vocês se eu não me engano, na quinta-feira, né, que vocês fazem. Bom, beleza? Bom, galerinha, a partir de agora eu vou começar a transmitir minha tela para vocês, tá bom? E aí vou começar aqui com a tela inteira, certo? Vou partilhar agora com vocês aqui, e aí a partir desse momento vocês vão ver tudo, né, que eu estou fazendo no meu computador. Lembra que a gente sempre usa o mouse, né, como se fosse o meu dedo apontando lá para a tela, e o chat ele fica funcionando aqui na hora que eu abrir, né? Obviamente, dessa vez não vou abrir porque eu estou gravando a aula, para que vocês tirem façam todos os questionamentos de vocês, tá bom? Então, nesse momento aqui, eu vou agora abrir a aula, né? Certo? E aí, a apresentação sobre violência, né, contra a criança, se bem que não é essa daqui, né? Vamos para a parte correta. Vamos pegar aqui, ó, professor Igor Alves, aulas em slides, atualidades. E aí, essa atualidades, a gente vai lá para atualidades, violência contra crianças e adolescentes, né? Um tema, de certa forma, só um momentinho, deu um errinho aqui, né? Agora deu certo. O tema, obviamente, bem pesado, né? Um tema realmente ruim da gente trabalhar, né? Infelizmente, a gente tem que falar sobre esse tipo de coisa no nosso país. É um esquema de violência crescente, é algo que machuca, né? A alma das pessoas, além da questão do trauma físico que fica, né? Fica também a questão do trauma psicológico. Não se sentindo à vontade para tratar qualquer um desses temas aqui, eu solicito, inclusive, que vocês peçam na liberação ao professor de vocês com relação a isso, tá bom? De toda forma, vamos começar aqui então, certo? Violência contra criança e adolescente no Brasil, atualidades, professor Igor Alves, tá? Primeiro, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é caracterizar, né, o que a Constituição Federal Brasileira ela diz sobre violência, tá? Lá no seu artigo 227, ela diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? A gente vai, obviamente, ter esse artigo, né, da Constituição sendo bem claro sobre qual é o papel da família, da sociedade e do Estado, né? Então, de cara, né, já que a gente trabalha a temática da redação por culpabilização, a gente já entende aí quem são, né, os família, sociedade e Estado, né? Marquinhos normalmente costuma aí sempre questionar, né, junto com a Dinara, questionar a quem se pode culpar, nesse caso de cara, né, porque aí trata de um artigo da Constituição, é dever da família, da sociedade e do Estado, ok? O inciso 4 diz o seguinte, né, que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente, tá? Então, vamos lá. Para o segundo slide aqui, o que a gente tem? A gente vai conceituar o que é violência, tá? Segundo, então, a maioria dos pesquisadores do tema, a violência é um fenômeno social, né, gerado nas relações sociais e de trabalho e leva pessoas e grupos né, grupos e sociedades a se agredirem mutuamente, visando o domínio de uns sobre outros, né? A violência, então, ela é exercida através da força física ou da influência psicológica, tá? Só lembrando, viu, senhoras e senhores, que esses autores, a gente trabalha lá na sociologia também, né, os mais conhecidos deles
são o Weber, né, o Durkheim e o Foucault, né, são três autores que trabalham bem essa questão da violência, dentre eles destacam-se aí, né, o Durkheim e o Foucault, tá, o Durkheim com a questão do crime, né, e o Foucault com a questão das relações de poder, né, da chamada física, né, e da microfísica do poder. Para nós para cá, tá? E lembrando que o poder, obviamente, ele é, né, uma forma de se exercer violência, né? Só se exerce violência quando você exerce algum tipo de poder sobre a pessoa, né? E a gente vai, inclusive, tratar disso, né, aqui na nossa aula hoje. Então, vamos conceituar, já que a gente já conceituou o que é violência, né? Vamos conceituar a ideia de maus tratos, tá? Os abusos ou maus tratos, eles caracterizam-se pela existência de um sujeito agressor, né, em condições de superioridade, ou seja, né, ele tem que ter um exercício de poder para com a pessoa a quem ele está agredindo, né, a questão da idade, a questão da força, da autoridade, da posição social ou da posição econômica, né, que comete um dano físico, psicológico ou sexual contra a vontade da vítima. Pode ocorrer ainda por consentimento obtido, né, ou a partir de indução, né, ou sedução enganosa. Então, mas é porque o ato, né, ele foi consentido, né? Se isso foi através de sedução enganosa ou por indução psicológica, isso também é considerado violência, tá? Tanto que aquela história, né, principalmente da questão do ato consentido, né, de crianças abaixo de 14 anos de idade, né? É estupro, assédio, né, tentativa de estupro da mesma forma, tá? Então, dependendo ali do que for conceituado, do que for, na verdade, propagado dentro do processo, aquilo, obviamente, vai ser crime da mesma forma, certo? Então, só para a gente tomar cuidado com relação a esses conceitos aí. Conforme, então, a literatura específica, né, sobre a violência à criança e ao adolescente, nesse caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve, obviamente, ser citado por vocês na redação, os maus tratos, eles podem ser praticados pela são classificados da seguinte forma, tá? Então, vamos lá. Você tem a marca física da violência, certo? Puxão de cabelo, beliscão, surra com cinto, surra com cipó, né? Surra de pau, né? Tudo isso que a gente normatizava, né? No passado, hoje, obviamente, né? Não é mais permitido, é considerado como abuso físico, né? A gente também não vai aqui considerar a palmada, né? Aquela palmada no bumbum educativa como um abuso físico, né? E nem se deve fazer isso, porque senão a gente leva a discussão para um outro patamar que é indesejado, né? Nesse momento aqui que a gente está. O que a gente considera como abuso físico? Aquela agressão, né? Que acaba, na verdade, deixando marcas, né? Tanto físicas quanto psicológicas na pessoa, no momento, né? Posteriormente, na sequência, né? E, obviamente, também para o resto da vida. Olha lá. O abuso sexual também é considerado, né? Abuso sexual, infelizmente, nós estamos, né? Eu não vou nem dizer acostumados, né? Mas nós consideramos, né? Como um processo recorrente dentro da nossa sociedade, né? E é um crime considerado como hediondo. A questão do abuso psicológico, que pouco se fala, né, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, trata-se muito, né, eu, inclusive, na construção do slide de vocês, tive dificuldade em achar essa imagem que está aí, né, porque quando a gente coloca abuso psicológico é sempre entre casais, né, e normalmente, 99,9% dos casos, o abuso psicológico ocorre do homem para com a mulher. Então, ficava recorrendo às imagens de abuso psicológico entre homens e mulheres, mas não, né, uso psicológico de pais, né, familiares, né, ou adultos contra crianças, né? Olha lá. E a questão da negligência também, né? Estava, inclusive, comentando aqui na minha casa, na hora que estava construindo o slide de vocês, ela se impune. As pessoas, não, porque mãe fulana é desleixada, não, porque fulana é irresponsável, tal. Mas isso é crime, né? Não é só irresponsabilidade, não é só uma questão de, é porque ela é assim mesmo, não liga para os filhos e tal. Não, não existe isso. O crime de negligência, né, ele está previsto, né, ele está colocado ali e ele existe, obviamente, tem que ser combatido. Então, existem esses três casos aí, né, e agora a gente vai por aquela parte importante, né, dentro da construção da nossa argumentação,
que são os responsáveis pelo aumento, né, ou pela redução dos fatores de risco para a ocorrência de violência. Né? Ou seja, na hora que você estiver construindo a sua redação, é bom que você coloque lá quais são os fatores que levam, né, à ocorrência da violência, tá? E quais são, obviamente, os atores responsáveis por esse processo. Então, inicialmente, a gente vai falar desses atores, posteriormente, a gente vai falar de como é que isso acaba ocorrendo efetivamente, tá bom? Então, bora lá. Primeiro de tudo, né, nós temos os governos, né, esfera estadual, esfera municipal, esfera federal, ao ponto que não se aplicam corretamente as políticas públicas de prevenção e punição à violência infantil, né, ou seja, a partir do momento que você não previne com campanhas publicitárias, você não previne com investimentos técnicos, investimentos naqueles, principalmente na contenção daqueles processos que nós vamos, inclusive, posteriormente ver, né, gerando, né, o abuso físico, psicológico, né, a negligência e todos aqueles que nós acabamos de ver, e outro, né, quando isso passa por impunidade, né, a partir do momento que você não pune essa violência, seja ela de que característica for, isso também é uma culpa governamental, né, já que, obviamente, nós temos ali 3 esferas do governo. Quando a gente fala do governo, a gente fala do executivo, do legislativo e do judiciário, porque esses são os 3 poderes que compõem o governo, não necessariamente, né, só presidente, governador, prefeito, não necessariamente só o executivo. Então, também tomar cuidado com relação a isso. A família, né, quando não se estrutura e quando não se prepara para a boa formação de famílias condizentes com o bom conviver, né, ou seja, a não estruturação e a não preparação para a formação de estruturas familiares, né, gravidez na adolescência, né, famílias formadas com pessoas com problemas psicológicos, alcoolismo, envolvimento no crime, né, toda essa formação familiar desestruturada, né, ela já é um fator de risco preponderante, né, para que ocorra violência de toda natureza contra a criança, tá? As instituições educacionais, quando não inserem o tema com a determinada transversalidade, né, ou seja, deixa passar isso na aula de sociologia, deixa passar isso na aula de filosofia, não coloca palestras com relação a isso, não transforma isso numa temática de uma semana cultural, ou, por exemplo, numa temática a ser debatida em uma semana específica na escola. Quando a escola não age, né, ela também é cúmplice, né, desse processo de postergação dessa violência contra a criança ou adolescente. Para que ocorra, né, a conscientização e o debate, né, e quando também a escola não denuncia, né, os abusadores às autoridades competentes, além de quando também, né, o abusador ele está dentro da escola, né, seja ele, obviamente, um aluno, né, que frequenta ali uma série mais elevada, né, e acaba, na verdade, praticando ali aquela violência psicológica contra aqueles alunos, chegando até, obviamente, a outras esferas aí, né, professores, diretores, né, colégios religiosos, aqueles internatos, a gente escuta falar, pelo menos escutava, né, falar frequentemente que isso ocorria em orfanatos. Então, essas instituições educacionais, elas realmente são problemáticas com relação a isso, tá? E, por último, não menos importante, né, as instituições religiosas, quando elas acabam, na verdade, pregando o fanatismo religioso e defendem comportamentos medievais, né? Também quando acobertam os abusos, as instituições religiosas, elas são problemáticas com relação a isso, né? E a gente sabe o quanto elas são problemáticas, né? Então, governo, família, né, instituições educacionais em geral, instituições religiosas em geral, elas são aí aqueles que a gente pode apontar como culpados, né, da recorrência, né, desse tipo de processo na nossa sociedade. Bom, então a gente vai agora para os chamados fatores de risco, né, para a ocorrência dessa violência, tá? Então, bora lá. Galera, são aqui alguns inúmeros fatores, né, que a gente acaba considerando, né, eu peguei aqui aqueles que são mais importantes e aqueles que vocês podem dissertar com mais facilidade dentro da redação de vocês, que aí são quem, né? A pobreza e o desemprego, não se tem paz, não se tem educação, não se tem bom conviver, não se tem família quando você tem pobreza e desemprego. É óbvio que isso não é uma regra, né? Isso não pode dizer que é uma regra, tem gente pobre que consegue dar amor aos seus filhos incondicionalmente e tem gente rica que, por exemplo, abusa, né, psicologicamente, fisicamente, sexualmente das crianças, né? Mas, quando a gente trabalha com números, quando a gente trabalha com dados, a gente entende que pobreza e desemprego, né, são um fator preponderante para a ocorrência de todo, né, e de toda a natureza de violência para com a criança. O baixo nível de instrução,
certo? Baixo nível de instrução, ele é um problema, né? Ele acaba sendo um problema para nós. Quanto menos instrução tem as famílias, mais violentas elas se tornam de toda natureza. Muitas delas, inclusive, nem sabem que estão cometendo violência, né? Nesse caso, eu estou falando aí da violência psicológica, né? E da negligência, certo? Violência física e sexual, todo mundo sabe o que é. Mas o baixo nível de instrução, ele leva algumas famílias a acreditarem que não, eu fui educado assim, né, na base da porrada, na base da ignorância, na base da truculência, na base da bestialidade, né, e acaba, na verdade, colocando esse comportamento como um comportamento a ser repetido, né, e a gente sabe que, na verdade, esse é um comportamento a ser trabalhado, esse é um comportamento a ser verificado onde é que estão os limites dele, tá? Outro ponto importante para a gente citar é o fanatismo religioso, né? E aí, quando você defende comportamentos medievais, quando você acaba, na verdade, gerando, né, esse tipo de comportamento violento, seja ele psíquico, seja ele físico, seja ele negligencial, seja ele violência religiosa, violência sexual, e você põe o fanatismo religioso acima disso, né, também se torna um fator preocupante. Problemas psiquiátricos, né? Ou seja, quando você tem problemas psiquiátricos dentro do seio familiar, você acaba gerando aquilo ali um ambiente perigoso para a criança. Famílias envolvidas com crimes, né? Tráfico, extorsão, assalto a banco, né? Todos aqueles crimes, e as crianças, elas estão ali no meio, então elas acabam ficando suscetíveis a essa violência. O uso de drogas e o uso de álcool, né? Pela família, né? Pelos familiares. A insatisfação com o emprego ou com a rotina, né? Isso não era para ser um fator de violência para com a criança e o adolescente, mas acaba sendo. Separação ou divórcio, né? E aí coloca-se a culpa num ou no outro, né? Culpabiliza-se muito a criança por isso. O familiar, quando ele tem histórico familiar de violência, né? Ou seja, ele vem de uma família violenta, então ele acaba repetindo esse comportamento. A utilização e defesa de métodos disciplinares violentos, né? Olha, tem que descer a porrada mesmo, tem que espancar mesmo, só aprende na porrada, a gente sabe que não funciona bem assim, né? Quando é da boca para fora, que a gente fala, na verdade, de modo popular, já é reprovável, né? Quanto mais quando se coloca esse comportamento como uma rotina, né, na vida da criança, né, apanha-se por tudo, né, é humilhado por tudo, né, é violentado psicologicamente por tudo, né, então isso também não deixa de ser um problema e que a gente muitas vezes normatiza, né, às vezes, normaliza, né, normatizar é diferente de normalizar. Falta outra coisa, galera, que é um problema, né? A pobreza em geral, mas a falta de acesso a serviços básicos, né? Saúde, assistência social, educação, transporte, lazer, acabam, na verdade, também sendo um problema. Ou seja, né? Não preciso nem dizer, então, onde é que ocorrem, né, os principais casos de violência familiar. Se a gente procurar os que possuem, né? Mais de um ponto desse daí acabam, na verdade, sendo problemáticos para a gente, isso é óbvio. Bora nós, então, para frente. Para a criança e para o adolescente, quais são os fatores, tá? O uso de álcool e drogas por parte da criança e do adolescente é um fator para que ela seja inserida no contexto de violência. A deficiência física, né, ou alguma formação congênita, e aí vem violência psicológica, né, vem violência física, né, a gente conhece inúmeros casos desses, crianças que são cadeirantes, né, crianças que são deficientes mentais, né, elas estão mais suscetíveis à questão da violência, tá? O nascimento prematuro com baixo peso, né, o franzino, frágil, fraco, né, todo aquele processo. A criança ser hipo ou hiperativo, né, ou seja, né, popularmente conhecido como danado demais ou quieto demais, né, tudo isso também gera algum tipo de violência para com a criança. Dificuldade de aprendizagem, a baixa autoestima, né, e os comportamentos antissociais, ou seja, esses 7 itens aqui representam, né, os comportamentos por parte da criança e do adolescente que a tornam mais fácil, né, uma vítima mais fácil da violência, né, e de toda a natureza, ok? Na questão da comunidade, né, porque a comunidade ela também gera esse tipo de violência. A gente falou, obviamente, muito dentro de casa, né, mas dentro da comunidade também existem casos inúmeros, né, de violência contra crianças e adolescentes. A extrema pobreza, né, o alto nível de desemprego, a alta densidade demográfica, né, muita gente morando num local pequeno, né, casas apertadas, vielas, né, todo aquele contato físico forçado, né, segregação residencial, educação de baixa qualidade,
o domínio de gangues, né, de facções, de milícias, né, todo aquele processo relacionado à segurança pública não agir, o fácil acesso a drogas e a álcool, o alto índice de bebês com baixo peso ao nascer, a escassez de recursos de serviço, que a gente até tinha citado lá na família também, alto nível de crimes interpessoais e a falta de coesão comunitária, né, com comunidades, obviamente, que tem ali não existe aquele processo que a gente popularmente chama de dar liga, né? Acaba, na verdade, faltando coesão comunitária. Você pega, por exemplo, gente de raças diferentes, né, crenças diferentes, comportamentos culturais diferentes, então isso também é um problema e também acaba inserindo a criança nesse ambiente de violência. Tranquilo? Espero que esteja dando para vocês entenderem, né? Lembrando, né, que vocês podem sempre entrar lá no WhatsApp caso vocês tenham alguma dúvida muito grave, né, alguma coisa que vocês não tenham conseguido verificar, e aí vocês podem entrar lá para tirar essa dúvida, certo? Lembrando, no período de aula, ok? Só um momentinho. Tossezinha aqui. Como é que soluciona, né? Ou seja, onde é que estariam ali as nossas propostas de intervenção, tá? Só para a gente começar. Então, como é que eu soluciono? Soluciono através da criação, né? Eu acabei selecionando aí, não são só esses, né? Mas acabei selecionando aí os 7 principais fatores protetores, né? Que aí é o quê? O que é que eu poderia fazer, né? Governo e sociedade, e, obviamente, a família, né? Para proteger essas crianças desse tipo de violência. Primeiro, monitorar o bom funcionamento familiar, né, através de programas de assistência social de comunidades e de famílias vulneráveis, ou seja, estar vigilante, né? Pobreza preconiza violência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou monitorar essa violência. Então, eu jogo as assistentes sociais governamentais ali para dentro, faz entrevista semanal, verifica o que está acontecendo, né? Bota a mão do Estado naquelas comunidades para que aquilo, obviamente, venha a ser monitorado, né? Para que as famílias, inclusive, sintam, né? Que não podem violentar de nenhuma maneira os seus membros menores, porque o Estado está ali com a mão forte, né, para poder chegar e dizer o seguinte: olha, se, né, chegar a acontecer de novo, essa criança vai ser retirada da sua tutela, né, e vai ser levada, obviamente, para um abrigo onde ali ela terá os cuidados que ela não está tendo dentro da sua casa. Ou seja, você tem realmente que chegar junto. Né? E principalmente punir, né? Existe outro tipo de punição que seria o processo, né, o devido julgamento e até a prisão dessas pessoas por cometimento desse tipo de crime. Estimular os programas de acesso à educação, e aí, em geral, né, jovens, crianças, adultos, né? Quanto mais educação se tem, menos violência se tem, né? Previne-se, né, a brutalidade, previne-se a bestialidade, previne-se, né, a violência grave nesses casos. Monitorar e buscar soluções para a manutenção do bom estado de nutrição e hábitos alimentares. Gente, fome preconiza violência. Né? Fome preconiza violência, má alimentação preconiza violência, insuficiência, né, de nutrientes e todo aquele processo que passam as pessoas que estão ali em processo de insegurança alimentar passam, acabam, na verdade, preconizando violência, ou seja, buscar soluções, né, para manutenção desse bom estado de nutrição. As pessoas têm que comer, né? E aí, pessoas comendo, a gente vai tratar os outros problemas. Mas se você não conseguir tratar o básico, né? As pessoas não vão entender que violentar o filho psicológico ou fisicamente é errado a partir do momento que ele não come, né? Implantar programas de geração de emprego e renda, né? Para ir para combate à pobreza também, nesse caso, tratar dessas comunidades mais vulneráveis com isso. Incentivar a utilização do tempo livre para a prática de esportes, atividades artísticas, culturais de lazer. Para isso é necessário a implantação de equipamentos, né? A pessoa o tempo todo dentro de casa, sem fazer nada, né? Acaba não ocupando o seu tempo, e aí a gente já sabe o que acontece nesse convívio forçado, né? Preso, normalmente em ambientes pequenos. Melhorar o acesso a serviços de saúde, de assistência social de boa qualidade. E aí, galera, seria o quê? Monitorar questões de alcoolismo, né? Monitorar comportamentos pedófilos, monitorar, então, tudo isso para prevenir, né? Porque não adianta só você depois remediar o processo, é para prevenir que isso ocorra, né? Existem campanhas, mas essas campanhas deveriam se postergar pelo ano todo, né? De prevenção à violência contra a criança ou adolescente. E principalmente conscientizar em relação ao respeito dos direitos da cidadania, né? Ou seja, se você não respeitar os direitos desse cidadão que está em processo de formação, você será retirado do convívio da sociedade, tá? Então, eu espero muito, né, que essa aula tenha ajudado vocês aí. Amanhã a gente está junto aí, né, para
assistir a nossa aula de quarta-feira, né? Mas aí semana que vem a gente está com outra aula de atualidades pronta aí nesse momento, tá bom? Beleza? Tudo de bom aí para vocês, um abraço virtual, fiquem bem, qualquer dúvida, cheguem junto lá no privado, tá bom? Beleza? Vou voltar aqui agora. Valeu, hein, galera? Tudo de bom. Tchau, tchau para vocês.